a primeira pergunta é uma pergunta mais introdutória mesmo, que é para a gente entender ali o Prêmio Nobel da Paz. Ele é um dos reconhecimentos, um dos maiores reconhecimentos, mais simbólicos que a gente tem hoje no mundo, e ele se destaca principalmente porque, em comparação com os outros prêmios, né, que a gente tem, as outras áreas do Prêmio Nobel, de física, química, que são mais científicas, tem literatura que é mais artística, mas ele é o prêmio mais político de todos, né? E eu queria te perguntar, assim, na sua visão, como especialista, qual você diria que é o valor histórico desse prêmio, sabe? Tá, vamos lá. Cara, o Prêmio Nobel da Paz, ele é um prêmio, primeiro, como você falou, né, ele é muito diferente dos outros prêmios Nobel, porque até pela questão todo o formato de como as pessoas são eleitas para o Prêmio Nobel da Paz é diferente, a comissão julgadora é diferente, é de um outro país, até os outros prêmios são elegidos por uma comissão sueca, esse é uma comissão norueguesa. Mas até os critérios, assim, o Prêmio Nobel da Paz ele é muito mais subjetivo e, como você falou, muito mais político, e as duas coisas estão associadas, e desde sempre, né? Então, assim, se a gente for olhar de uma maneira geral, o Prêmio Nobel da Paz, ele acaba sendo um pouco termômetro moral e político e ético de cada tempo, sabe? A gente vai conseguindo medir, assim, mais ou menos pelo Prêmio Nobel, quais são os grandes temas, ou quais são as grandes ideias, ou quais são as grandes posturas que vão sendo valorizadas em cada época ao longo desse século XX para cá, né? Início do século XX para cá. Mas é interessante assim a gente ter sempre um olhar um pouco mais aguçado de que ele é um prêmio que valoriza principalmente aquilo que o Ocidente entende como posturas éticas ou termômetro moral a ser valorizado, sabe? Porque a gente tende a olhar para o Prêmio Nobel e para premiações assim como uma coisa muito neutra, e na maior parte das vezes elas não são. Então, o Prêmio Nobel ele acaba refletindo muito aquilo que o Ocidente entende como o grande ponto a ser celebrado naquele ano, né? E assim, cumpre várias funções. A gente tem prêmios Nobel em casos, momentos em que ele consagrou agendas, né? Então a gente olha para, a gente pode até falar mais disso depois, prêmios Nobel mais clássicos, do tipo o prêmio Nobel do que o Mandela recebe. Então você consagra uma agenda de combate à luta antirracista, ou melhor, de combate ao racismo, de luta antirracista. Muitas vezes o prêmio Nobel vai ser usado para gerar constrangimentos políticos e diplomáticos, sabe? Usar mesmo o prêmio Nobel como uma forma de pressionar algum grupo político ou algum regime ou algum governo que é bastante autoritário ou que está sendo violento ou que está prejudicando até os interesses do Ocidente. Em alguns momentos é mais direto, assim, é mais escancarada essa visão ocidental. E muitas vezes também para construir memória, né? Você consegue monumentalizar uma pessoa, um indivíduo, uma narrativa que está sendo valorizada naquele período, né? Então acaba assim, ele por muitas vezes ele se traveste um pouco de história oficial, né? Dessa coisa do vamos valorizar essas grandes figuras, esses grandes homens, mas ele é bem mais do que isso, assim. Ele acaba, e a história do século XX vai mostrando isso várias vezes, de que ele tem essa chance, esse poder de ser um pouco esse termômetro moral do Ocidente, sabe? Acho que é bem por aí, assim. Perfeito, perfeito. Isso é um ponto ótimo, assim, de colocar de que ele é uma decisão tomada por pessoas que têm um partido político e nesse caso da Noruega, né, um país europeu, então realmente é bem ocidentalizado ali. Isso é bacana a gente colocar. Assim, indo mais para a laureada desse ano, né, que foi a Maria Corina, ela foi laureada, e o comitê afirmou isso, de que foi pela... ele fez uma comparação com democracia, né, ele disse que a democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Isso é importante porque ele faz uma relação muito clara e forte com o Prêmio Nobel da Paz, do Prêmio Nobel da Paz, com a democracia, né? De defesa da democracia, defesa de instituições democráticas. Então, assim, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, assim, de onde veio essa associação, se é algo exclusivo desse Nobel ou é algo realmente mais histórico do Nobel da Paz, e se, principalmente levando em consideração a relação da democracia com governos autocráticos, igual é o caso que a gente tem na Venezuela, né? Cara, assim, é um fenômeno histórico mesmo e é uma tendência, especialmente do pós-Segunda Guerra, do Nobel da Paz. A partir do momento que o mundo, assim, é óbvio que desde o final do século XIX a gente já tem, óbvio, que uma valorização da democracia como grande regime que a gente entende como o regime fundamental do mundo ocidental, mas especialmente ali depois da Segunda Guerra isso fica muito cristalizado, né? A ideia de que a democracia, o regime democrático que a gente entende, a democracia liberal, ele é o grande valor a ser
objetivo e meio ao mesmo tempo para os nossos problemas e para as questões da humanidade. Então, como o Prêmio Nobel da Paz ele tem essa ideia de vamos valorizar e vamos premiar aqueles que tiveram atitudes de grande dignidade ou de grande progresso para a humanidade. Se eu não me engano, é até assim que está lá na descrição do prêmio. Você acaba tendo essa questão da democracia como a grande referência a ser perseguida pelo Prêmio Nobel da Paz. De 45 para frente, isso é muito nítido, assim. Até porque isso, de 45 para frente, já depois da Guerra Fria, né, a coisa da construção da ONU, a valorização dos direitos humanos, tudo isso vai entrar no bojo do que a gente entende como objetivo a ser alcançado pela humanidade. E aí a questão da democracia vai entrar como valor fundamental. E por muitas vezes, o Prêmio Nobel da Paz vai premiar indivíduos que tenham representado essa luta pela democracia ou pelos valores democráticos, né? Agora, tem uma série de contradições nesse meio do caminho também, até porque a gente está falando de um prêmio, como a gente falou, né, muito ocidentalizado, assim. Então a gente vai ter casos que, e muitas vezes isso aconteceu, não sei se muitas vezes, mas algumas vezes isso aconteceu, do prêmio perder uma certa credibilidade por conta das pessoas que eram premiadas, né? Então a gente tem o caso, por exemplo, do Henry Kissinger, que era diplomata americano, participante ativo na construção de todo o processo da Guerra do Vietnã e de todo o massacre que é feito sobre a população vietnamita, e ele recebe o Prêmio Nobel da Paz por conta das negociações de paz do Vietnã, enquanto a guerra ainda está acontecendo, sem cessar-fogo. 2008 a mesma coisa, Barack Obama é eleito Prêmio Nobel da Paz em um momento em que os Estados Unidos ainda estão ocupando uma série de países no mundo todo. Então, ele vira essa grande chancela de democracia, mas tem uma série de contradições também. Por vezes, inclusive, o prêmio vai ser utilizado até como uma forma de chancelar certas iniciativas do Ocidente que têm uma dificuldade de se encaixar num perfil democrático, né? Que é o caso, por exemplo, da Guerra do Vietnã. Então, o prêmio, ele de fato, ele tem essa relação intrínseca com a ideia de democracia, sabe? Mas por vezes vai ter uma série de polêmicas e tal. Perfeito, perfeito. Então realmente é algo que já é consolidado com o prêmio, né, já é uma associação que já é feita, mas realmente assim tem muitas controvérsias. Conversando, inclusive, com os especialistas, a gente tocou nessa tecla também desses nomes do Harry Kissinger, que todos comentaram que realmente é um nome bem, bem controverso, né, nessa escolha. Então é uma ótima forma de a gente mostrar que é isso que acaba sendo o nosso objetivo com esse vídeo, né, mostrar, no caso específico do Nobel da Paz, mostrar que não é um prêmio absoluto, não é uma verdade absoluta, né, e tem um partido político ali por trás. Mas enfim, agora a gente estão falando nesses nomes, né, que já receberam, para complementando sua resposta mesmo, que é fazer uma análise mais histórica do prêmio, né? Então a gente tem nomes como Nelson Mandela, Luther King, a Malala, então todos eles são lembrados hoje como símbolos de resistência diante de regimes opressores, que está sendo o caso do prêmio atual, né? E assim, eu queria te perguntar como você diria que esse ideal de resistência democrática, de uma luta ativa contra regimes autocráticos, como que isso conversa com o Nobel da Paz, sabe? Cara, isso conversa com o Nobel da Paz, especialmente se a gente pensar no Nobel da Paz, assim, prêmios de uma maneira geral têm esse poder, né, de cristalizar memórias, sabe? Fazer com que a gente tenha aquele momento especial para lembrar daquela pessoa e isso ficar cristalizado depois, né? É aquilo assim, quando você vai pegar, por exemplo, uma reportagem ou alguma coisa que vai falar sobre o Mandela, como você falou, Luther King, etc., vai vir aquela coisa assim, olha, fulano de tal recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E aí isso vira uma grande, sabe, um carimbo. Ó, essa pessoa aqui, ela pode ser uma pessoa que a gente entende como uma pessoa diferente, especial. E nesse caso, assim, desses três, né, Mandela, Luther King, Malala, eles são nomes daqueles que são quase assim o gabarito do Prêmio Nobel da Paz perfeito, sabe? São nomes que a gente vai entender como pessoas que lutaram por mais igualdade, mais justiça ou resistência a regimes autocráticos, e especialmente no caso dessas pessoas, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais específica ainda, porque a gente não está falando de pessoas que lutaram. No caso do Mandela, até a gente tem ele participando de guerrilha por uma parte assim da vida e tal, mas não são pessoas que estão lutando pela democracia pelo viés da luta armada. Eles são
pessoas que tiveram a sua trajetória marcada pelo ideal de resistência civil, de desobediência civil, de uma luta pela democracia a partir da própria democracia. A coisa da democracia como fim e como meio ao mesmo tempo, entendeu? Então eles acabam sendo o grande referencial mesmo do Prêmio Nobel da Paz, assim, sabe a figura perfeita do prêmio? Eles acabam sendo isso. É claro que, assim, esse Prêmio Nobel da Paz agora, né, ele tem essa pegada também de valorizar uma figura que representa uma oposição ao sistema autocrático, autoritário e tal, mas esse especificamente tem algumas polêmicas que estão vindo junto no meio do caminho, né? Ela tem algumas questões assim envolvendo até ela foge um pouco desse perfil da personalidade quase perfeita para ser premiada pelo Nobel da Paz, sabe? Por vezes ela já deu declarações pedindo intervenção americana na própria Venezuela, que foge muito do perfil. Ela tem um posicionamento com relação ao Estado de Israel que é um pouco problemático pensando nesse perfil também. Então, assim, de fato, o Prêmio Nobel tem essas figuras perfeitas que ganham uma credibilidade ainda maior pelo Prêmio Nobel e também ajudam a dar credibilidade ao prêmio, né? Mas tem, esse prêmio específico também tem esse asterisco bem considerável. Perfeito. Realmente eu vi sobre essas críticas de algumas controvérsias, né? E eu achei muito bacana isso que você falou da luta pela democracia através de meios democráticos, né? Isso faz toda a diferença, realmente, porque se você, né, traz uma luta armada para alcançar a paz, aí já começa a entrar em controvérsias se isso, né, seria válido para um prêmio Nobel da Paz, né? Mas, enfim, então, aqui seguindo, para a gente falar um pouco mais sobre o impacto geopolítico desse prêmio, sabe? Então, assim, eu queria te perguntar o que significa para o governo do Nicolás Maduro, especificamente, e para a comunidade internacional, uma opositora venezuelana ter ganhado esse prêmio, sabe? Porque o comitê do Nobel, como a gente bem falou aqui, ele toma uma decisão política que ele claramente tomou um partido político, ele está condenando o governo venezuelano atual. Então, eu queria te perguntar se você acredita que essa decisão do prêmio pode reacender o debate da Venezuela, né, e meio que servir como um farol mesmo para a situação atual da Venezuela e deixar o Maduro ainda mais isolado, né? Isso, com certeza. É muito nítido, assim, porque o Prêmio Nobel tem esse poder de, como a gente estava falando antes, de ajudar também a ressaltar as grandes narrativas que podem ser escolhidas como grandes temas do tempo, sabe? Então, quando você pega a Maria Corina e joga a luz em cima da participação dela com relação à Venezuela, né, toda a questão dela envolvendo o processo eleitoral da Venezuela do ano passado, você acaba ressaltando isso e jogando luz para isso em toda a comunidade internacional. Então, acho que o impacto, talvez ele não seja tão grande na Venezuela, porque ela é uma figura já bastante conhecida, e pelo que a gente sabe, assim, o governo Nicolás Maduro vai tentar fazer de tudo para abafar até a repercussão do Prêmio Nobel, apesar de ser um Prêmio Nobel que é muito simbólico, assim, é a segunda mulher sul-americana da história a receber, se eu não me engano, se não falha a memória, e são raríssimos os casos de sul-americanos que receberam, mulheres também, então acaba sendo uma interseção muito simbólica nesse sentido, mas talvez, inclusive, isso tenha ajudado ela a ganhar o prêmio, né? Aquela coisa do olhar meio de, olha, a gente tem uma mulher venezuelana que está cumprindo um papel importante na Venezuela, então vamos olhar para essa pessoa. Mas com certeza ajuda em dois sentidos, né? Ou melhor, vai ter consequência em dois sentidos para o governo, eu acho, para o governo venezuelano. A primeira é lidar com uma pressão internacional que talvez aumente um pouco mais e tudo que aconteça na Venezuela a partir de agora ganhe uma repercussão considerável, a mais do que já estava tendo, né? A outra é ajudar a dar uma chancela para a oposição venezuelana, inclusive pedir mais ajuda para a comunidade internacional. E aí estou falando não só de uma ajuda simbólica, mas também ajuda mais prática, sabe? A ajuda financeira, que seja ajuda militar, se for o caso, a gente estava falando das declarações anteriores da própria Maria Corina pedindo uma possível intervenção militar americana na Venezuela. Então, acaba que pode ser um prêmio que tenha consequências mais
práticas do que em outros casos. Muitas vezes o Prêmio Nobel tem essa questão só de uma chancela simbólica. Talvez esse aqui a gente possa ver desdobramentos nos próximos meses, assim, sabe? É óbvio que não vai ser só por causa do prêmio, mas ajuda. Perfeito, perfeito. Realmente, né, ele tem o seu impacto ali, e muito bacana isso realmente dela ter sido a segunda mulher, né, sul-americana a ganhar o prêmio. Mas assim, agora também para a gente finalizar aqui, não se estender tanto na entrevista, porque eu queria te pedir para resumir, assim, sabe, esse prêmio Nobel específico, e tipo, o que você acha que ele simboliza, tanto para a América Latina, né, conversando sobre essas críticas, né, dela conversar com os Estados Unidos sobre uma possível intervenção armada, enfim. Então, o que isso significaria para a América Latina, né, ter um país latino-americano sofrendo essa influência, e para a Venezuela especificamente, e também para, né, a relação de paz e democracia no mundo inteiro. Assim. Tá. Acho que para a Venezuela tem muito a ver com a legitimação da resistência contra o governo Maduro, né, uma legitimação internacional e possíveis questões diplomáticas que possam vir por aí. Acho que e aí é um exercício de futurologia que é muito difícil de fazer, né? Mas acho que a gente pode ver de novo, né, como eu estava falando, a questão venezuelana ganhando mais força assim, no continente e na comunidade internacional, mas não sei até que ponto isso vai gerar impactos já imediatos. Talvez sejam coisas que vão ter desenvolvimento mais para frente. No caso da América Latina, eu acho que isso tem dois lados que a gente pode ver isso por dois lados. A gente pode olhar na questão de uma preocupação da comunidade internacional com possíveis instabilidades no continente, e aí o nosso continente ele é um continente muito acidentado pela instabilidade política e por trocas de governo e por golpes e contragolpes. A situação, por exemplo, na Bolívia já há algum tempo é um pouco complicada. A situação no Peru tem ficado mais complicada nos últimos anos, né? E isso acende o alerta também até para países que não têm tido situações, ou melhor, isso acende a questão de uma preocupação internacional para que não aconteçam tentativas autoritárias também, sabe? Porque a lupa está sendo colocada sobre a América Latina. Né? Por outro lado, a gente pode entender também, ou ter um certo temor de que esse olhar mais ocidentalizado de um norte global, né? Porque é isso, é o ocidente norte global. Estamos falando da Noruega, não estamos falando do ocidente México, sabe? São olhares diferentes. Então, até o perfil assim das premiações do Prêmio Nobel, ele não tem ele não é muito focado no sul global, sabe? São poucos os exemplos de indígenas ou exemplos de sul-americanos mesmo que estão premiados, né, como a gente estava falando antes. Mas pode ser que, pensando na América Latina como impacto, o prêmio tenha um significado da gente parar para começar a prestar atenção em como o norte global entende a América do Sul, né? Se existe um olhar intervencionista ou não, se existe um olhar de quais são os interesses que talvez possam estar por trás dessa premiação da Maria Corino. Então, a gente tem os dois lados, né? Legal, uma preocupação com os rumos da democracia no continente, mas pode ser também que a gente tem que olhar com um certo cuidado para qual é o interesse desse olhar. E para o mundo, eu acho que o prêmio acaba sendo, ao mesmo tempo que ele tem esse. E, de novo, assim, é mais um desses prêmios que acaba tendo uma série de controvérsias, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é muito simbólico para o mundo todo de uma valorização da luta democrática, também pode ser que o prêmio tenha uma certa descredibilização, pensando até no fato de que o prêmio saiu semanas, né, mais ou menos aqui, junto com o anúncio do cessar-fogo Israel-Palestina, e a gente tem uma premiada pelo Nobel da Paz que tem posições um tanto quanto complicadas com relação ao Estado de Israel. Então, pensando no prêmio, pode haver uma certa descredibilização, mas pensando no significado e no recado que tenta ser dado para o mundo, acho que tem muito a ver com a valorização dessa luta antidemocrática, ou melhor, anti-autoritária que a gente estava falando, né? Uma luta democrática, a valorização desse ideal de democracia do nosso tempo. Acho que é isso.
essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.